Olá galera, tudo bem? Beleza? Mais uma vez aqui, passando informações muito importantes para quem lida com instalações elétricas, ou até mesmo para pessoas que não ganham vida com isso, mas acham isso um assunto muito interessante. Na hora de você dimensionar um circuito que tenha o condutor neutro e o condutor de proteção, o famoso cabo de aterramento, às vezes você não sabe que não necessariamente esses condutores precisam ter o mesmo diâmetro do condutor fase. Com essa informação que eu vou estar passando hoje, você economiza bastante. Inclusive, economiza dinheiro se esse trabalho estiver sendo feito para você mesmo, né? Então, hoje eu vou estar passando essas informações e são informações muito importantes para o dia a dia, tá ok? Antes disso, eu vou estar aí passando o conceito de 4 grandezas, muito importante também. O que seria tensão elétrica, corrente elétrica, resistência e potência. O que é uma tensão elétrica? Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons em um circuito fechado, que também é chamado de DDP, diferença de potencial. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no circuito fechado. Resistência é a propriedade dos materiais de se oporem à circulação de corrente elétrica. Potência é uma unidade de medida de conversão da eletricidade em trabalho. Deixei aqui embaixo um exemplo de um chuveiro, onde o mesmo faz a conversão de corrente elétrica em calor, através da troca de calor entre a resistência e a água. Se houve essa conversão de energia, houve um trabalho. Esse trabalho é conhecido como potência. Então vamos agora passar a informação do condutor neutro e de proteção. Aqui nessa tabela, eu formei essa tabelinha aí dizendo o seguinte: a seção mínima dos condutores de proteção. Lembrando que essa informação é somente para um circuito trifásico. Se o circuito for monofásico, todos os condutores, fase, neutro, terra, têm que ter o mesmo diâmetro, tá ok? Então, seção dos condutores fases em milímetros quadrados, seção mínima dos condutores de proteção em milímetros quadrados. Se a seção do cabo for menor ou igual a 16 milímetros, o condutor de proteção tem que ter obrigatoriamente a mesma seção do condutor fase, tá ok? Se a seção do cabo for, quando o cabo fase, tá? For maior do que 16 milímetros e menor ou igual a 35 milímetros, o cabo de proteção tem que ter, pode ter a seção de 16 milímetros. Se a seção do cabo for maior do que 35, se o condutor fase for maior do que 35, a seção do cabo condutor de proteção vai ser a seção do condutor fase dividido por 2. Ou seja, se o condutor fase tiver um diâmetro de 50 milímetros, o condutor de proteção vai ser um cabo de 25 milímetros. Se o condutor fase for de 95 milímetros, o condutor de proteção vai sempre ser maior do que a divisão desse 95. Ou seja, se você dividir um cabo de 95 por 2, você vai ter 47,5. Não existe um cabo de 47,5.
Então o condutor de proteção vai ser um cabo de 50 milímetros. Tá ok? Vamos agora passar para o condutor neutro. Lembrando que estamos falando de um circuito trifásico. O condutor neutro é dessa forma. Se a seção do condutor fase for de 1,5 a 25 milímetros, a seção do condutor neutro vai ser a mesma seção dos condutores fase. Ok? De 1,5 a 25 tem que ter a mesma seção dos condutores fase. Se o cabo for 35 milímetros, o condutor neutro pode ser de 25 milímetros. Se o condutor fase for 50 milímetros, o condutor neutro pode ser, no mínimo, também 25 milímetros. E assim sucessivamente para os cabos 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 e 400 milímetros. Lembrando que esses condutores neutros, nós estamos falando de condutor com seção mínima, tá? Se você encontrar um circuito de 95, por exemplo, as três fases 95 e o condutor neutro também 95, nada vai estar errado. O que não pode é que esse condutor não pode ser inferior a 50 milímetros. Essa é a seção mínima do condutor. Pode ser igual ou maior, mas não há a necessidade de ser dessa forma. Tá ok? Então, pessoal, dessa forma, você sabendo dessa informação, você economiza bastante. Porque se você estiver dimensionando um circuito de 150 milímetros o condutor fase, e você colocar aí um circuito com 100 metros, você vai ter que comprar 400 metros de cabo de 150 milímetros. Com essa informação, você vai comprar somente 300 metros e vai comprar somente 100 metros de cabo 70 milímetros, que é bem mais barato. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Se inscreva no canal para estar sempre sabendo das novidades que eu vou estar postando. Deixe seu gostei, compartilhe aí nas redes sociais. E até o próximo vídeo.